Se Jesus dependesse de você para sustentar a sua obra, estava feio o negócio, né? Porque faz um tempo que você não dá dízimo, não entrega o seu dízimo, não é verdade? Ladrão você é. Cada mês que você não entregou o seu dízimo, você roubou de Deus. Você é mais ladrão do que aqueles que estão lá na penitenciária. Você é um ladrão. Engula e assassino. Não é ladrão, não. É porque às vezes as pessoas hoje estão com dificuldades até para colocar comida dentro de casa, né? Uma vez eu tinha uma prima, tenho, né? Só que na época estávamos fazendo orações na casa dela, né? Todas as sextas-feiras e levando a palavra. E fizemos no final até, né? Fizemos, graças a Deus, uma boa cesta básica. Isso aí já tem alguns anos, né? Foi em 2004. E ela parece que pagava R$ 900 de aluguel, né? Já tinha água e luz. E tinha que comer, tinha que comprar roupa, tinha que comprar produtos de limpeza, enfim. E parece que era R$ 1.000, né, tudo isso, e ela ganhava 900. E um obreiro de uma igreja disse: não, ela tem que dar o dízimo. Eu falei: mas como? Né? Olha o que Jesus diz em Mateus 9: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Eu estou sem a Bíblia aqui, quero lembrar alguns textos de cabeça. Primeiro que nenhum teólogo do mundo vai me provar que o dízimo está em vigência no Novo Testamento. Ele não vai me provar os apóstolos recolhendo os dízimos no Novo Testamento, nem na história da igreja. Não vai poder me provar isso. Apenas 4 passagens na Bíblia falam acerca do dízimo. O termo dízimo: Mateus 23, que Jesus, que é depois o capítulo 24, é motivado, né, o Sermão do Monte, por causa do capítulo 23, em que Cristo é rejeitado pela cúpula política e religiosa de Israel, em que ele desfere 8 ais contra fariseus e escribas, uma seita judaica. Tanto que no versículo 23 de Mateus 23 ele diz: ai de vós, né, um dos ais que representa juízo, e que viria o juízo calamitoso em 70 depois de Cristo, o templo destruído, que o dízimo era para o templo e anteriormente para o tabernáculo, um local fixo para o sustento dos sacerdotes, e depois foi a igreja eleita como uma nação sacerdotal, então teria que levar o dízimo para todos os cristãos. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9. A própria reforma protestante concorda com o sacerdócio universal dos santos. E aí Mateus 23, que vai reverberar, né, Lucas, lá no capítulo 11 de Lucas, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo doendo cominho e hortelã. A gente vai encontrar lá em Neemias capítulo 13, a casa do tesouro, que era uma repartição somente para os dízimos, que era do gado, do azeite, do vinho, né? O maaser, né? A 10ª parte do que os filhos de Israel recolhiam para levar o tabernáculo como o sustento, né? Essa era a casa do tesouro e não as igrejas de hoje. Então vocês dão dízimo doendo cominho e hortelã, que é alimento em todas as passagens bíblicas, principalmente Números 18. Você vai encontrar ali como sustento do sacerdote, levita. Depois houve uma mudança de sacerdócio em Hebreus capítulo 7, e você levava ali os dízimos para o sustento. Então todas as passagens falam de sustento. Deuteronômio 14, a única passagem que fala que você iria reverter esse alimento em dinheiro, porque o local onde você iria entregar o alimento era longe, mas você vendia, e quando chegasse no destino você iria reverter novamente em alimento, porque Deus iria abençoar a obra das mãos dos sacerdotes levitas se eles empregassem o dízimo de forma correta para o órfão, a viúva, necessitados, o jornaleiro. E quando nós vamos lá para Malaquias capítulo 3, no verso 5, nós vemos que eles estavam defraudando, né? E por isso então Deus estava punindo os sacerdotes. Malaquias capítulo 1, versos 6,
Malaquias capítulo 2, versos 1 e 2, os sacerdotes não estavam cumprindo a lei, né, a prescrição do dízimo na lei, Malaquias 4:4. Porque se o dízimo é anterior à lei, o levirato, o sábado e a circuncisão também são. E ali eles estavam então defraudando as pessoas. Tanto que o Senhor disse em Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas para oficiar o sacerdócio no tabernáculo. Deus pega órfãos, viúvas, necessitados e entrega para os sacerdotes cuidarem. Nós vemos que Deus é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Então, quando eles estavam roubando essas pessoas, defraudando essas pessoas, estavam fazendo isso a Deus. É a mesma coisa que Jesus disse para Saulo na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja e não Cristo, mas a igreja é responsabilidade de Cristo. Os órfãos, as viúvas, os necessitados eram responsabilidades do Senhor, que entregou aos sacerdotes, porque ali eram recolhidos as ofertas e os dízimos e levados para o sacerdócio, para os sacerdotes, e eles estavam defraudando, eles eram os ladrões. Com maldição sois amaldiçoados, porque o sacerdote era o cabeça espiritual da nação. Então, quando o sacerdote ia mal, todo o povo ia mal. Hoje nós temos o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Então, ele não vai mal, então nós estamos bem. Mas os sacerdotes da época estavam mal, então toda a nação era afetada. Por quê? Porque Deus enviava o gafanhoto, que em Levítico 11 é um alimento, não é um demônio, para danificar as colheitas. Então, por causa do sacerdote, não eram recolhidos os dízimos, para não levar aos sacerdotes, porque os sacerdotes estavam defraudando o dízimo, e portanto o povo era afetado. Então a casa do tesouro era essa recâmara, essa câmara no local que Neemias 13 mostra, e que então eles não estavam cumprindo aquilo que era devido à lei, né? Que o dízimo foi introduzido na lei. Por isso que Deus disse, né? Por vossa causa eu repreenderei o devorador. Se vocês fazem prova de mim, lá em Deuteronômio 14, vocês lembram que eu prometi abençoar a obra das mãos de vocês. Façam prova de mim. Voltem à lei de Moisés. Voltem a não defraudar, a trazer o justo para todos, né? A igreja, ela é uma nação sacerdotal. Os dízimos eram para o tabernáculo e posteriormente para o templo. O templo está destruído em 70 depois de Cristo, né, desde 70, e a igreja passou a andar pela terra. Não existe um local fixo para a igreja. Não existe, dentro dessa visão do dízimo, porque Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque no tocante a não necessitar do sacerdócio levítico para exercer a função de sumo sacerdote. Melquisedeque era antes das tribos, portanto possivelmente poderia ser Sem, filho de Noé, porque o tempo, a cronologia permite isso, e Cristo era da tribo de Judá. Então, havendo-se mudança do sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei, Hebreus 7:12, porque ele já não se alimenta mais, porque não necessita de alimento, né? Cristo, Hebreus 7:8, dos dízimos que eram recolhidos de acordo com a lei, Hebreus 7:5. Então, mudando o seu sacerdócio, Hebreus 7:12, necessariamente se faz mudança de lei. Gálatas 6, versos 2 a 10, mostra que devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. Por quê? Porque a igreja não está condicionada a um local, então pode ser em qualquer lugar. Colossenses 4:15, 1 Coríntios 15, 16, 19, casa de Ninfa, casa de Priscila e Áquila, casa de Filemon. Então, eles se ajudavam. Geralmente as ofertas, nós vemos ali em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 15, 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2, as ofertas geralmente eram levadas para os irmãos mais necessitados da Judéia. Geralmente os da Macedônia, que até não tinham condições, estavam ajudando, se davam a si mesmo. Atos capítulo 2, versos 42 e 47, Atos capítulo 4, versos 32 a 37, 1 João 3, 17, Efésios 4, 28. Então nós temos que nos unir, um irmão ajudando o outro. A pregação do dízimo hoje é totalmente fora do seu contexto, porque as pessoas são chamadas para dar dízimo para enriquecerem, né, para Deus, para cobrarem a Deus algum tipo de questão financeira. A Bíblia diz para não juntarmos tesouro sobre a terra, Mateus 6,19, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui, Lucas 12,15. Então, a pregação do dízimo, não estou falando que você não tenha que ajudar o local onde a sua congregação está alugada.
o que eu estou dizendo é que nós não podemos alterar os textos bíblicos, porque os fins não justificam os meios. Então, mas isso é para a obra de Deus, então você vai fazer algo errado para cumprir a obra de Deus aqui? Hudson Taylor disse: a obra de Deus, sendo feita do modo de Deus, terá o suprimento de Deus. Então, as igrejas não necessitam de templos, mas se tem um templo, faça mediante ao que está escrito, e não altere os textos bíblicos, e não impute às pessoas aquilo, porque se o pastor chama um membro de ladrão, e esse membro, em submissão ao evangelho, em obedecer ao chamado de Cristo, ele foi purificado pela lavagem da água, da palavra, então esse pastor está tornando comum ao que Deus purificou. Efésios 5, 25, Atos 10, e 15, quando o próprio Deus repreende Pedro, tornando que Pedro queria tornar comum ao que Deus purificou. Toma cuidado, pastores. Vamos pregar a palavra de Deus. Deus abençoe.